Olá, me chamo Evelyn e hoje nós vamos falar sobre a igualdade natural e a desigualdade de aptidões. Todos nós somos iguais? Como a desigualdade de aptidões pode concorrer para o progresso moral dos homens? Toda lei natural, ela foi criada por Deus. Então a igualdade natural também, pois nós fomos criados simples e ignorantes. Simples em nossa formação e ignorantes em conhecimento. É a partir das nossas vivências corpóreas, das nossas múltiplas existências, que nós vamos adquirindo conhecimento e dando aí asas às aptidões, conforme a nossa vontade, o nosso querer. Kardec faz um comentário, na questão a questão 803 do Livro dos Espíritos. E ele começa assim: todos os homens são submetidos às mesmas leis da natureza. De cara, você já olha aqui, todos os homens, ricos, pobres, os homens bons, quanto os homens maus, os justos e os injustos, assim como o sol e a chuva caem sobre todos nós. E ele continua: todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. E a gente parando para pensar, a gente acha, olha só o nosso grau de imperfeição, a gente acha que Deus fez preferidos, que Deus tem preferência, que Deus, na nossa ignorância, a gente acredita muitas vezes que Deus tem os seus preferidos. Por que fulaninho tem mais do que eu? Por que ele é mais feliz do que eu? Todos nós, meus irmãos, estamos caminhando para a nossa felicidade. Então, é a partir da nossa vontade e o que nós fazemos com o nosso livre-arbítrio que nós vamos alcançar essa felicidade. Uns mais rápido, outros não. Então, nós não precisamos ficar olhando, presos às telas. Nós não precisamos ficar presos às telas, às comparações que nós fazemos através das mídias, que um é melhor que o outro, que um sabe mais do que o outro. Isso vai depender do nosso dia a dia, do que a gente faz com a nossa existência. Vamos dar continuidade no próximo item, que é sobre as desigualdades de aptidões. Bom, vamos lá. Sabemos que nós somos todos iguais perante Deus. Não tem preferido. Deus não tem preferidos. Somos todos igualmente iguais. Agora, sobre a desigualdade da aptidão. Porque, olha, vou contar para vocês, é algo pessoal. Minha mãe faz crochê, que é uma maravilha. Minha prima aprendeu numa aula que a minha mãe fez, teve com ela, conseguiu. Mas eu, gente, não consigo fazer um ponto, uma correntinha no crochê. Olha só, eu sinceramente não tenho essa habilidade. Eu acho que eu não pratiquei nenhuma outra vida que eu tive, porque é muito difícil para mim. Mas por que o outro consegue fazer? Às vezes nunca tiveram aula e conseguem tocar um piano, tocar algum instrumento, ter alguma habilidade para qualquer coisa, para cozinhar, coisas mais simples.
E aí a gente se compara, poxa, por que fulana faz e eu não consigo fazer? É porque nós ainda acreditamos e pensamos somente nessa existência aqui. Alguns já tiveram essas experiências e agora, em contato com essas mesmas experiências, com esse objeto do saber, eles conseguem fazer. É simples assim. Então, nós não nos preocupemos de que nós não sabemos porque nós não somos inteligentes. Não, tira isso da cabeça. Não é bem assim. Então, vamos a uma resposta aqui por parte que os espíritos deram a Kardec. Desigualdade das aptidões e por que Deus não deu a todos os homens as mesmas aptidões? Primeiro, a gente já viu lá na frente que Deus criou todos os homens, ou seja, todos os espíritos iguais. Segundo, cada um desses espíritos vive há mais ou menos tempo, logo os que chegaram na Terra há mais tempo adquiriram mais aptidões do que os que chegaram há menos tempo. Então, todo tempo o Pai cria. E aí chega espíritos mais jovens do que nós. Eu acho que eu estou na fase da adolescência, mas tem alguns que já estão na fase mais madura, que já conhecem, que já sabem muito mais do que nós, e aí eles nos auxiliam, nos ensinam a fazer o mesmo que eles. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência alcançada e da vontade com o que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Então, se você coloca todo o seu coração em algo que você realmente quer fazer, você vai fazer, você vai aprender. E vocês já repararam que essa desigualdade de aptidões, essa palavra desigualdade, não está aqui de um modo negativo? Nossa imperfeição, né, nosso grau de imperfeição é que coloca essa palavra, né, como algo ruim, negativo, e não é. A desigualdade aqui de aptidões é mostrar que eu posso aprender com quem sabe mais, porque eu sou mais jovem. E o que sabe mais tem o dever de auxiliar os que menos sabem. E é exatamente para isso que existe essa desigualdade de aptidões. Não é para você pensar assim, eu queria saber tudo. Não podemos saber tudo agora. Estamos a passos que nosso entendimento consegue alcançar. Então, olha só essa última partezinha que a gente tem que apreender bastante. A diferença entre eles, ou seja, os espíritos, está na diversidade do grau de experiências alcançadas, ou seja, viveram mais, né? Tiveram mais existências anteriores que as nossas hoje. E da vontade com o que obram, vontade. Colocar o seu coração, a sua vontade, aquilo que você realmente quer, a obra. Vontade que é o livre-arbítrio. Aí o livre-arbítrio, pois é, a gente tem que fazer um bom uso dele, porque tem horas que nós vamos ficar e ficamos na ociosidade e a gente não quer nada com nada. Então aí a gente não pode reclamar. Por que fulaninho sabe mais? Olha as oportunidades que nós deixamos passar, né, em aprender. Quantas vezes nós não deixamos passar as oportunidades de aprendizagem? Por achar que Deus tinha que dar o nosso conhecimento, ponto, para agora, para ontem.
E não é bem assim. Nós temos que caminhar. Se o pai, trabalha incessantemente, os filhos deverão fazer também por onde. Bom, agora nós vamos falar sobre... Lembra aquela pergunta, a segunda pergunta do início do vídeo? Como é que a desigualdade de aptidões pode concorrer para o progresso moral dos homens? Vamos responder. Necessária é a variedade de aptidões, está lá no Livro dos Espíritos também, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Então, nós estamos trabalhando, ou seja, assim, nos auxiliando para ajudar também a providência divina. É o que Deus quer de nós, que nós nos amemos uns aos outros. E é exatamente isso, esse amar uns aos outros é auxiliar, é ajudar nas dificuldades, nos auxiliando, nos ajudando a gente adquirir conhecimento também para auxiliar os próximos que estarão perto de nós. E é exatamente isso, nós fazemos parte desse amor divino. E é por isso que nós precisamos nos ajudar uns aos outros. No limite do desenvolvimento de suas forças, nós não podemos fazer mais do que nós conseguimos. Às vezes a gente se exige tanto, mas eu tenho que fazer isso, mas eu preciso, mas às vezes não está no nosso alcance. E outra, até as questões intelectuais. Então, é sempre assim, o que sabe mais auxilia o outro, mas naquilo que consegue, que pode e que sabe que consegue ou que pode. A próxima. Todos nós temos um papel útil a desempenhar para o nosso progresso e a do próximo. Então, nunca pense que você não pode, que você não consegue. Basta o querer, a vontade. Não se diga nunca, eu sou inútil, eu não sirvo para nada. Ou também não se refira a um filho, a um sobrinho, a algum conhecido. Não serve para nada. Todos nós fomos criados iguais. E Deus sabe das nossas potencialidades. Ele conhece, Ele sabe que nós vamos conseguir passar por todas as etapas. Não é fácil, mas ainda bem que existem companheiros que nos auxiliam e muito. Tanto das presenças físicas quanto da espiritual. Então, é importante saber que nós somos importantes e que nós temos um papel, sim, muito útil para o progresso da humanidade. Até lá, e espero que eu tenha ajudado nas elucidações. Um abraço.